Olá pessoal, eu sou a Carol Marcando, workshop de festas infantis, e a gente está aqui hoje para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo ama em festa. Sabe o que não pode faltar numa festa? O bolo. Por quê? Porque é um evento enorme, todo organizado, com tudo que tem direito. Se não tiver bolo, é uma reunião. Agora, basta ter um bolo para que uma criança diga que aquilo ali é uma festa. Então, vamos falar sobre bolo hoje? Bom, existem festas de todos os modos, né? As caras, as baratas, as ruins, as fartas, as maravilhosas, as decoradas, a feita pela mamãe com todo carinho, aquela que a gente contrata um buffet. Mas, além de um motivo para comemorar, sabe o que todas as festas têm em comum? O bolo. Não existe festa sem bolo. Ele é o principal da festa, ele é indispensável, ele é aguardado. Às vezes, né, a gente já tá assim, empanzinado e fica esperando o bolo, né? Bom, ele é o símbolo da festa. E assim, ele existe de diversas formas, de diversos modelos. Tem uma combinação infinita de sabores. Que é assim, gente, eu trabalho há 18 anos com eventos. E eu já vi bolo assim com 3 recheios totalmente diferentes. Por exemplo, abacaxi, goiabada, noz, sardinha. Coisa muito diferente, né? E assim, o bolo ele pode ter várias coberturas, ter vários tamanhos. Então assim, é normal que as mamães elas tenham dúvidas em relação ao bolo da festa. As próprias festeiras também tenham essa dúvida. Então, vamos falar sobre isso hoje. Até porque, assim, a festa pode estar perfeita, mas se o bolo estiver ruim ou feio, ninguém vai lembrar do resto. Então, vamos falar sobre esse assunto, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bolos. Alguém, por acaso, aí sabe qual é o tamanho e o peso padrão de uma fatia de bolo? Não? Da onde que alguém pensa que isso é uma questão boba, sabendo essas características técnicas de tamanho, padrão, você vai poder encomendar o seu bolo e não vai levar gato por lebre. Então, assim, uma fatia de bolo, ela deve medir em torno de 8 centímetros de altura, com 6 de largura e 2 de profundidade. Ah, agora já tô vendo aí todo mundo olhando pros bolos com olho de régua, né? Quando recebeu uma fatia de bolo na festa, no pratinho. E elas devem pesar em torno de 100 gramas. Não é legal isso? Por quê? Porque agora, quando a boleira disser pra você que o bolo, ele mede tantos centímetros, ou que pesa tanto, porque tem muitos lugares no Brasil que não vendem o bolo por fatia. Eles vendem o bolo por peso, né, ou por tamanho, ou por tabuleiro. E aí dessa forma agora você vai ter condições de analisar se aquele bolo serve para sua quantidade de convidados e também evitar de pagar mico, né? Pedindo um bolo de 30 para 30 convidados que tenha 2 andares, não tem como. Bom, e agora, como é que a gente faz para comprar de bolo para festa? Carol, quanto que eu compro de bolo para minha festa? Depende. Depende de muita coisa. Para mim, Carol, o bolo é para comer no final da festa e pronto. Certo? Mas e para aquela mamãe que a família toda come o bolo na festa e ainda quer levar um pedaço para casa? Bom, aí você vai ter que definir o seu perfil. Você vai ter que ver como é que são seus convidados e aí a gente vai fazer os cálculos. Se você for como eu e como a maioria dos buffets, casas de festas, etc., um bolo para 100 convidados, no caso, tem de 80 a 120 fatias. Porque o objetivo é servir o bolo após o parabéns e pro consumo imediato, né? Não é para ninguém ficar levando para casa, é uma sobremesa para fechar aquilo dali. Então, assim, é para servir quando todo mundo já tá cheio, até para respirar já tá difícil, né? E a gente não quer comer o bolo. Então, nem todo mundo vai comer o bolo e ainda sobra um pedacinho pro anfitrião. Agora, se você é daquelas que o bolo tem que ser levado para casa, numa festa para 100 convidados, faça um de 50 fatias, mais ou menos, para cantar o parabéns, ou seja, para você ter um bolo na mesa e servir a quem desejar ali na hora, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai preparar marmitinha personalizada, aquelas marmitinhas de alumínio, de plástico, com uma porção que equivale a de 2 a 4 fatias de bolo, que assim você facilita a vida do convidado que vai levar o bolo no pratinho ou no guardanapo, entendeu? Então, para isso, a minha sugestão é que vocês peçam a sua boleira para fazer um bolo de corte. Esse bolo de corte
ele é um bolo que não exige muita decoração, uma mão de obra elaborada, ele é mais barato e é muito mais gostoso. E já deixa pronto, assim, um lugar fresco. Se for no dia anterior da festa, deixa na geladeira, tá? E aí, assim, aqui no Rio, eu indico um que é maravilhoso, que é o da Ilana. Ilana Signorelli. Ela é nossa boleira número 1, é de Niterói, ela atende todo o Rio de Janeiro. E a sugestão que eu dou, né? O bolo de corte dela é fantástico. Bom, com relação ao bolo decorado, a gente não pode esquecer uma coisa, que quanto mais molhadinho, fofinho e bem recheado ele for, menos estabilidade ele tem. Ou seja, o ideal é que seja de um andar só. Ainda mais, se for mais de um andar, o que a gente sugere a você? Que coloque um banquinho ou faz um outro cenográfico, porque senão vai afundar com os enfeites, tá? Não tem como a gente trabalhar com um bolo decorado de 3 andares, super molhadinho e super recheado. A gente também sugere a você que procure combinar os recheios e as massas entre si para não ficar indigesto. Porque já imaginou comer um bolo de chocolate com recheio de abacaxi? Não fica tão legal, né? Então, assim, tem um bolo que nunca dá errado. Todo mundo come, criança, adulto, grego, troiano. É o bolo massa preta e massa branca com recheio de doce de leite e de brigadeiro. Então, assim, todo mundo gosta. Com relação à cobertura, aí vai a critério do seu paladar, do critério da decoração. Hoje a gente tem uma infinidade de decorações e de coberturas que vão com buttercream, chantilly, marshmallow, glacê, agora tem o shine, né, que é feito com manteiga, tem tanta coisa legal. E assim, fica a critério de vocês, tem que só adaptar com relação ao clima, ao seu bolso, ao seu paladar. Assim, a pasta americana, ela ainda é o que fica mais bonito em relação à decoração. E uma coisa que a galera não gosta muito, né, acaba deixando a pasta de lado, tadinha. Então, sugiro trabalhar com glacê mármore, que fica com um efeito legal também e é gostoso de comer. E assim, né, o bolo, ele, de acordo com a época, galera. Já teve a época que o bolo era surpresa, né? Quando eu era criança, tinha aquela caixa de bolo e dentro vinham uns pedacinhos já todos fatiados, a gente cantava. E aí teve também já o bolo gelado, né? Que a gente cantava um bolo cenográfico e aí comia aquele bolo geladinho. Já teve torre de cupcake, agora a gente tá com naked cake. Enfim, gente, é tanta opção. O que não pode deixar é faltar bolo na sua festa, porque senão, infelizmente, ela se torna só uma reunião. Pra você ter uma ideia, né, o meu filho tem 15 anos e todo ano ele pede bolo de cenoura com chocolate. Então, assim, o que é mais legal é que meus convidados já sabem que vão comer um bolo caseirinho, né, depois do parabéns. Então, a gente sempre tem um cenográfico e aí a gente coloca pra servir bolo de cenoura com chocolate, que é o que o Gabriel ama. E assim, os convidados também adoram, né? E bom, como já dizia Xuxa na sua tradicional musiquinha, hoje vai ter uma festa, bolo e guaraná, muito doce pra você. E espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Quem gostou, dá um joinha. Quem quiser mais dicas sobre bolo, quiser conversar mais sobre o assunto, coloca aí embaixo no comentário. Deixa o seu joinha que vai ser um prazer conversar com você sobre esse assunto tão gostoso. Eu queria aproveitar de qualquer forma e mostrar a lembrancinha do Espaço Curumim. Nós estivemos em São Paulo, eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre isso. Estivemos em São Paulo semana passada e a gente participou das oficinas que o Espaço Curumim, que é um espaço de recreação que está no Shopping Iguatemi, né, em São Paulo, ali na Brigadeiro Faria Lima, e eu participei de 2 oficinas. Na verdade eu queria participar de mais, mas o tempo não dá, porque vai para São Paulo é muito corrido. Mas assim, ó, oficina de mãos de cera, que logo eu vou ter cenário e ela vai estar exposta lá no meu cenário, e oficina de quadrinho de areia. Gente, isso aqui é o máximo. A mão de cera são 2 panelas, né, água fria e parafina líquida. A monitora passa um óleozinho na nossa mão, mergulha na água fria, mergulha na parafina, mergulha na água fria, mergulha na parafina, na água fria, na parafina, na água fria, na parafina. E aí, depois fica o formatinho que você deixou da sua mão, ó. Eu fiz The Voice Brasil, né? Uhul! E bem, depois a gente colore nos corantes, né? A tia também faz. E fica uma luvinha, ó. O ideal é a gente colocar gesso dentro do jornal, alguma coisa, para que ela não perca esse formato, tá? E a gente possa manter como enfeite na nossa casa num lugar que não bata sol, que não seja tão quente. Mas ó, amei, fiquei encantada. Deixa eu guardar aqui e vou mostrar o quadrinho de areia pra vocês. O quadrinho de areia, olhando assim, ele parece que não tem nada demais, certo? Ó, deixa eu mostrar bem pertinho de vocês pra vocês verem que é areia colorida mesmo, ok?
Bom, mas isso daqui é uma cartela, certo? 10 por 15, toda em adesivo. E a gente vai tirando o adesivo conforme a gente quer colorir. Então tem várias cores de areia, ó, como vocês podem ver, eu usei preto, vermelho, verde, laranja e uma clarinha que a gente tinha lá, né? E aí quando eu tirei da moldura o adesivo, eu joguei a preta. Beleza, passei o pincelzinho, depois eu fiz isso com azul e repeti com todas as cores. Então, isso aqui ficou a minha cara, ó, Let's Party, ok? E eu amei. Então a minha indicação de hoje é do Espaço Curumim, que fica dentro do Shopping Iguatemi, ali na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Pessoal, beijo grande, adorei estar com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.